Oi, gente, meu nome é Claudiane Salles Meu nome é Bia Martins. e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro A Vida é Feita para Sentir. Logo, sentir é existir. É isso mesmo. E para você que está nos acompanhando já pelas nossas redes sociais, o nosso muito obrigado. Para você que ainda não nos acompanha, esse é um convite para você estar seguindo os nossos Instagrams, né? Rádio Curiacos FM. Bia Martins, terapeuta. E também no YouTube, né, pelo canal do YouTube Curiacos FM. E para ficar ligadinho em tudo que acontece por aqui, porque toda semana nós temos um novo episódio sobre a saúde emocional e com dicas, né, Bia? Com dicas importantíssimas para tá ajudando vocês aí no dia a dia. E hoje o nosso tema de hoje, nada mais é sobre o amadurecimento. Exatamente. Bom, esse é um dos temas principais que eu trabalho, né? Na verdade, ali o meu Instagram, se você entrar lá, eu tô lá falando que eu sou uma terapeuta focada no amadurecimento. Mas por que é tão relevante essa informação ali, né? Porque ao longo dos anos, conforme eu fui atendendo, o que eu percebi? Que a pessoa, quando ela amadurece, muitos sofrimentos na vida dela acabam. Então, a melhor forma que a gente tem de realmente crescer emocionalmente, a melhor forma de ter inteligência emocional é amadurecendo, né? Então, quando a gente entende o nosso papel como adultos, como ser humano, né? Eu sempre falo para todo mundo, antes de eu ser esposa, antes de eu ser mãe, eu tenho que ser um ser humano. Eu sou uma pessoa. Então, eu tenho que dar conta de mim mesma para eu conseguir assumir as responsabilidades ali de um adulto, né? E ser um adulto funcional, né? Então, hoje a gente vai falar bastante coisa aqui sobre amadurecimento, coisas que às vezes é difícil da gente ouvir, mas que é necessário, gente. É aquela coisa de doer um pouquinho, mas Dói é de procurar, leve. dói procurar, né? É isso mesmo. E a gente sabe, né? Quem faz terapia, quem faz acompanhamento, sabe que para essa fase do amadurecimento acontecer, existem algumas camadas. Sim, com certeza. Eu uso muito nos meus atendimentos nessa teoria das camadas, que é uma teoria até polêmica, tá, gente? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu sei que é uma teoria polêmica. Por isso que ela é uma teoria, né? Então, é uma teoria que a gente usa e eu, nos meus atendimentos, eu costumo falar isso, que nem tudo na vida é ciência exata. Pode ser a filosofia, pode ser outra coisa, né? Sim. Então, a teoria das camadas, ela vem muito pra gente refletir, né? É uma reflexão a respeito da vida ali de um ser humano. Então, o que a gente tem que entender? Que nós aqui no Brasil, nós somos pessoas que a gente chega até a 4ª camada, né? Sim. Então, a gente acaba que é educado para permanecer na 4ª camada. Então, para a gente entender o que é a 4ª camada, eu vou explicar todas as camadas aqui, por cima, né? Porque não dá tempo num episódio de explicar todas, mas eu quero focar em falar da 4ª até a 7ª camada, que são as mais importantes nesse momento de vocês entenderem. Por quê? O ser humano, quando ele vai fazer esse processo, né, de envelhecer e passar pelas fases de vida, ele vai passar de qualquer forma. Só que pode ser que ele chegue numa fase de vida que ele não está amadurecido o suficiente para passar e ele vai sofrer. Né? Então, para eu não sofrer, o ideal é que eu entenda como isso funciona, para que eu consiga ali chegar com 30, 40 anos preparado para passar por aquele momento de vida, certo? Então, para vocês entenderem, né? Como se a gente dividisse essas camadas num relógio, né? Que vai do 1 ao 12. E aí, o que acontece? Relógio de ponteiro, tá, gente? Porque hoje em dia a gente tá no digital. Exatamente, um relógio de ponteiro ali. Então, o que seria? Só que aí eu usaria ele de uma forma diferente. Ao invés dele ser do 1 ao 12, eu conto ele do 1, uma meia-lua, ao 12, né? A gente conta ele um pouquinho diferente. Por quê? Vamos dizer assim, que a primeira camada, o que seria, né? Todas as camadas em si, elas são a motivação do ser humano no mundo, tá? Então, o que seria a primeira camada? A primeira camada é a minha chegada no mundo, né? É quando eu chego aqui e eu tenho uma motivação de vida, que é existir. Então, a primeira motivação de vida do ser humano é ser, né? Hoje em dia, a gente vê tanto adulto, né? Que nada contra quem fala isso, mas assim, eu sou, né? Eu tenho que existir. A minha motivação de vida é ser. Legal, mas essa motivação tem que acabar em algum momento. Você tem que servir para alguma coisa, né? Então, eu ficar muito focada, que é lindo e maravilhoso no autoconhecimento. Eu sou. Eu também sou. Mas, assim, vai ter um momento que só isso não basta. Que é além disso, né? Além disso, o que mais que eu tenho para oferecer para o mundo, né? Só existir, eu
daqui a pouco eu viro um peso, né? Então, quando a gente se torna adulto, a gente entende que só isso não vai bastar, né? Então, essa motivação do ser, ela é a primeira motivação. Eu digo sempre que o bebê, né, que é essa parte da nossa vida, sem ele saber, por inconsciência, né, ele não é consciente ainda, ele é o serzinho mais egoísta que tem, porque ele mama na hora que ele quer, ele acorda na hora que ele quer, e não interessa se você tá cansado. Você tem que fazer a vontade dele. Ele não faz isso por mal, ele faz isso porque ele não entende ainda o mundo, ele é totalmente dependente de alguém fazer por ele. Ele só é, né? Ele só é. Então, naquele momento de vida, ele recebe amor, ele recebe comida, ele recebe cuidados, sem ter que fazer nada. Só que aí a gente vai crescendo e a gente percebe que só existir não vai dar, não vai rolar, porque em algum momento vão pedir mais da gente. E aí, na segunda camada, a gente precisa começar a não somente ser, a pertencer. E aí é quando a gente começa a procurar no mundo pertencimento, na escola, na família. Então, a gente começa a aparecer as pessoas que a gente convive para caber ali no nosso mundo, né? Depois que eu pertenci ao lugar, eu preciso, então, criar razão. Então, sabe quando a criança, que ela pergunta assim, mas por que eu tenho que tomar banho? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas meu irmão não fez, eu tenho que fazer. Sabe aquela motivação do tipo, se não tiver uma razão, eu não vou tomar banho hoje. Então, eu vou apanhar, então eu vou. Mas se não tiver uma razão, eu não vou, sabe? Eu só vou porque eu não quero apanhar. Exato. E a gente vê que tem adultos que estão ainda nessa camada. Tipo, o cara às vezes tem R$100 no bolso, ele falta do trabalho. Tem R$100, tá bom, não preciso ir. Né? Então, ele tá ainda, ele precisa de uma motivação. Aí, hoje tá chovendo, acho que eu não vou trabalhar, não. Tem gente que falta do trabalho porque tá chovendo. Então, assim, tem que ter uma motivação muito maior para fazer as coisas, né? Então, ainda é uma motivação um pouco mais egoísta. Depois, a gente passa para a quarta camada, que daí é onde a maioria das pessoas que a gente conhece ficarão para o resto da vida. Né? Então, as pessoas que estão mais inconscientes no mundo, elas não vão sair daí, né? De 4 para 12 ainda tem muita camada, hein? Exatamente, exatamente. Só que as pessoas na quarta camada, primeiro, elas não entendem que elas estão ali maturas porque elas têm ganhos com isso. Então, a quarta camada, a motivação dela é o afeto. Então, depois que eu existi, eu pertenci e eu criei razão, agora eu quero a melhor coisa do mundo, eu quero o amor das pessoas. Então, eu vou lutar para que todo mundo goste de mim. Então, eu não quero ser criticado, eu tenho medo do que pensam de mim, eu tenho medo de julgamento sobre mim, eu tenho medo de chegar num lugar e alguém não gostar do que eu tô falando, eu tenho medo de gravar esse podcast aqui, uma pessoa não gostou, aí critica lá no comentário, eu não quero fazer mais. Ai, porque uma pessoa criticou, meu Deus do céu. Então, a pessoa da quarta camada, ela se afeta com tudo. Tudo é sobre ela e ela está focada nos direitos dela. Então, por exemplo, é meu direito que você faça isso pra mim. Você tem a obrigação de fazer isso por mim. Então, a pessoa de quarta camada, ela acha que todo mundo tem a obrigação de cuidar dela, de gostar dela. E, na verdade, não é assim, né, gente? As pessoas têm todo o direito de odiar a gente, né? Se quiser. Se sei lá, não quer gostar, mim, tá paciência, bem, né? A gente, às vezes, não tá nem tentando ser muito assim, né? Então, acaba que a pessoa ela tem que ter essa consciência de que ela precisa dar esse passo além, de sair dessa camada, porque senão ela vai passar o resto da vida ali dependente dos outros, né? Sim. Na quarta camada, eu dependo dos outros conseguirem ali me aceitar. Então, se eu não tenho essa aceitação, isso dói em mim, né? O que eu costumo falar da quarta camada? Que é quando a gente vai num médico, num terapeuta, num nutricionista, mais para reclamar daquilo que a gente tem do que para resolver. Então, é sempre uma camada, ali é uma fase de vida em que tudo é muito difícil para mim e tudo é muito maior do que eu. Então, assim, eu não consigo lidar com aquilo me afeta. Se eu fico doente, aquilo só acontece comigo. Tudo acontece pra mim. Se não fosse fulano fazer isso comigo, isso não tava desse jeito. Então, a quarta camada, ela sempre tem um culpado para aquilo que tá acontecendo. Que é mais fácil, né? Exato. A minha vida tá ruim porque o governo tá ruim. Eu concordo, mas peraí, não é uma regra. Tem horas que tem não é isso. Tem gente que tá bem porque o governo tá ruim. Exato. Às vezes, pra você tá ruim, pro outro tá bom. Pra mim tá bom, você tá ruim. Sim. É assim. Então, eu não posso ser refém de como está o mundo para que eu possa viver bem. Né? Eu tenho que viver bem porque eu estou procurando isso. Então, na quarta camada, a gente fica preso num mundo limitado. Por exemplo, os meus resultados vão até onde o amor deixa. Então, por exemplo, eu quero mudar de cidade.
Ai, mas os meus pais, como é que eu vou deixar os meus pais para trás? Porque eles dependem de mim. E aí, como é que vai ser? E o que vão falar? E se não der certo e depois eu tiver que voltar, o que vão falar de mim? Né? Então, eu tô com vontade de fazer, sei lá, uma viagem internacional e tentar morar lá. Mas e se não der certo? E se eu for para lá e aí não der, eu vou ter que voltar para cá, vão falar de mim? Então, a pessoa ela já não faz porque ela sabe que vão julgar, ela tem medo do julgamento. Ela tá na quarta camada. Quarta camada. Então, a quarta camada é a camada das pessoas afetadas. É aquela pessoa que você posta um negócio no Instagram, ela já acha que é uma indireta pra ela. Certeza que postou isso pra mim. Certeza que a pessoa está incomodada com algo que eu fiz pra ela. Então, ela acha que às vezes tudo é sobre a ela. pessoa nem pensou nela, né? Às vezes nem é uma indireta. Às vezes a gente vê uma bonito. publicação legal e postou. Bonito. Então, essa pessoa de quarta camada, ela é uma pessoa afetada. Tudo que acontece no mundo afeta ela. Então, aquela pessoa que ela vê uma notícia lá no jornal e aquilo faz ela passar mal. Ela, meu Deus, o mundo tá acabando. Então, para ela é tudo muito intenso, né? Aquela coisa de sentir demais, né? Que é até o nosso tema aqui, que o sentir é bom, mas me afetar com tudo que eu sinto é ruim, né? Então, nessa camada eu ainda fico muito afetada. Eu sempre falo que é demais, na realidade, faz mal, né, Bia? Exatamente. Tudo que é em excesso, em exagero, acaba sendo prejudicial, né? Exatamente. E na quarta camada, eu vou ser a pessoa que faço tudo por todos, né? Então, eu tô sempre ajudando minha família, eu tô sempre ajudando os meus amigos, eu tô sempre fazendo tudo pelo mundo para que eu seja amada. Então, é como se não é uma coisa genuína. Eu vou fazer tudo por você, mas... Eu quero em troca. Eu quero que você me ame de volta, tá? Então, eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado, que assim, eu até dou o exemplo do terapeuta. Procurar profissionais de quarta camada. Muitos profissionais estão na quarta camada. Aí você chega num terapeuta de quarta camada, você vai ir 10, 20, 30 anos sem ter nenhum resultado. Porque você pode ir, né? Tem muita terapia que dura muito tempo. Mas assim, você não vai ter resultado nenhum. Porque o terapeuta, ele tá mais preocupado se você tá amando ele, gostando do que ele fala, do que com o resultado, propriamente, do que você tá tendo. Entende? Então, a gente vai ser melhores amigas, a gente nunca mais vai soltar uma outra. E aí, a gente fica para sempre. Exatamente. Então, a gente tem que tomar cuidado até quando a gente vai procurar um profissional para ver se ele realmente ele tá mais maduro que a gente, né? Principalmente na terapia. É difícil a gente ir numa pessoa que tá muito imatura, porque ela também não vai levar a gente para lugar nenhum, né? Então, tem que ter essa percepção do profissional também, se ele não tá ali buscando mais reconhecimento do que resultado, né? Pra gente sair dessa quarta camada, a gente vai ter que passar por um limbo ali, que é a quinta camada. A quinta camada é quando a gente olha para tudo isso, para os nossos resultados, para a forma como a gente vê a vida, para essa sensação de vitimismo que a gente está tendo, e dá um basta e fala assim, chega, já deu. A gente se rebela contra isso. A gente fala, já chega. Viver a vida como eu tô vivendo, limitado desse jeito, não dá para mim. Eu vou dar um jeito nisso. E aí eu começo até a ficar um pouco chato. Porque é quando... normalmente é a sua chegada na terapia. Eu chego na terapia na quarta camada, eu já começo a ir para a quinta camada. Agora eu vou pôr limite, agora eu não vou deixar falarem da forma que falam comigo, agora eu não quero mais ser amado. E, na verdade, a pessoa se rebela e muito. E o que eu percebo? Que aqui no Brasil tem essa onda agora, que todo mundo foi para a quinta camada, mas não fez mais nada. Ficou lá. Então, os limites, porque você não pode falar assim comigo, porque você falou comigo, não vou aceitar. Já deu. Tá, mas peraí, o mundo não é assim. O mundo não vive em prol do que a gente quer pra gente. Então, ficar na quinta camada pra sempre não funciona. Aí eu me rebelo e agora ninguém mais pode falar um pra mim, que eu já rebato aqui, eu viro um ser humano insuportável. Na quinta camada, normalmente, as pessoas vão me ver como uma pessoa chata. Agora você mudou demais. Porque agora você só quer saber de trabalhar, agora você só quer saber de você, agora você não faz mais nada com a gente, você não sai, você tá fazendo dieta, você não sai da dieta. Antissocial. Exato. Você tem um momento de introspecção mesmo ali, que seria uma jornada do rebelde ali. Tipo assim, agora eu fiquei rebelde, agora eu vou fazer o que eu tenho vontade. Na quinta camada, eu vou provar pra mim que eu consigo. Então, eu preciso de um tempo mesmo pra mim, pra que eu consiga provar pra mim que eu consigo, né? Então, eu pôr uma meta, por exemplo, eu quero ser uma terapeuta extremamente boa. Então, eu preciso de um tempo para isso, né? Eu preciso estudar, preciso me dedicar. Não é de hoje para amanhã, eu tenho que provar para mim que eu sou, né? Em qualquer profissão. Para daí, a gente conseguir sair da quinta camada e ir para a sexta camada, que é quando eu formo essa meia-lua. Eu vou chegar aqui na metade da meia-lua.
Na sexta camada, eu provei para mim já na quinta que eu consigo. Na sexta, eu provo para o mundo que eu consigo. Então, o mundo começa a reconhecer isso. E na sexta camada, eu consigo colher os resultados na minha vida. Então, é quando eu começo a ter resultados financeiros. Então, assim, aquele negócio de você parar de fazer serviço de graça para sua família e cobrar. Na sexta camada, você vai fazer isso. Tipo, eu trabalho como, sei lá, design gráfico. Aí, faz um convitinho, faz um negocinho. Faço. Não. Você tem que cobrar. Então, minha família, eu não atendo minha família, né? Mas quem quer, às vezes, passar comigo, eu cobro. Sim. Porque é o meu trabalho, entende? Então, assim, a gente tem que aprender por esses limites, né? No trabalho e tudo mais, mas nada me impede, por exemplo, de estar no final de semana com a minha família. Ontem mesmo a gente estava fazendo exercícios em casa. Então, a gente faz juntos. E não tem problema nenhum. Mas a questão... Você está num momento específico fazendo isso. Estou querendo fazer. Não estou fazendo porque, eu vou fazer porque eles vão me amar. Não, estou fazendo porque, putz, eu sei que isso tem resultado. Sem obrigação. Porque eu quero fazer, né? Então, na sexta camada, a gente começa a colher os frutos daquilo que a gente plantou. A gente consegue começar a ver que a nossa vida é mais do que o afeto. Peraí, eu tenho que dar mais resultado para o mundo. Não adianta só eu ficar aqui amando a minha família. Às vezes minha família está aqui passando fome e eu quero morar com eles por amor. Mas peraí, não é melhor eu sair e trazer o dinheiro? Talvez era melhor eu ter o resultado para poder ajudar eles, né? Sim. E na sexta camada a gente entende que primeiro o resultado é para nós, para depois vir para os outros, né? Sim. Então, eu construo uma base sólida para mim, para que depois eu vá ajudar o mundo, né? Que é aquela história de tipo, eu estou salvando o mundo, né? Sei lá, agora passou o final de ano, vou dar cestas básicas, mas eu não arrumo minha cama. E dentro da minha casa é um inferno, eu trato todo mundo mal. Mas eu ajudo. Eu ajudei no Natal, entendeu? Eu fiz a minha parte. Então, é meio que eu ajudar o mundo sem ajudar o meu mundo. Sim. Né? Eu não consigo nem me ajudar, mas como eu estou fazendo para os outros, eu já acho que tá bom. Sim. Né? Normalmente eu falo que na sexta camada é quando a gente dá a esmola pro mendigo e fala para ele o que ele tem que fazer com a esmola ainda. Sabe? Tipo assim, estou te dando, estou salvando o mundo com esse dinheirinho aqui. Só que você precisa não bebe, fazer viu? isso, agora você vai lá e compra uma Marmitex. Cara, o cara mora na rua. Tipo assim, deixa ele fazer o que ele quer com o dinheiro dos 10 reais. Às vezes a bebida é uma fuga pra ele, né? Exato. Não é aqueles 10 reais que vai salvar a vida do cara. Ele precisa de uma reestruturação inteira. Sim. Então, lógico que a gente ajuda e tá tudo certo. Mas assim, a gente tem que ajudar sem o... fazer esse olhar. Sem olhar a quem, Exato. Né? Exato. Até tem um exercício que eu aprendi em terapia, que é isso. Você pegar 100 reais e colocar no seu bolso e sair pela rua e a primeira pessoa que você vê que está precisando você doa. Só que não é a mais pobre. É a que está precisando no momento. Porque normalmente a gente quer fazer a doação, mas a gente quer fazer pro que não tem um chinelo para pôr no pé. Que é 100 reais. Não, às vezes seu vizinho tem 5 filhos lá, precisa dos 100 reais, você ajuda muito mais ele. Você poderia ajudar no teu bairro. Não, você vem aqui na praça procurar alguém que precise mais. Né? Então, na sexta camada, a gente ainda tem essas intenções do tipo, eu estou fazendo muito pelo mundo. Certo? Quando eu passo da sexta camada, que eu vou para a sétima camada, eu começo a entender um pouco melhor o mundo. Então, na sétima camada, eu começo a me voltar para o servir. Eu começo a servir o mundo, né? Então, eu até volto a ser um pouquinho de quarta camada. Só que na quarta camada, eu faço tudo para todo mundo para eu ser amado. Todo mundo tem que te amar em troca. Exato. Na sétima camada, eu faço tudo por todo mundo porque eu amo as pessoas. Entendeu? Amadureceu. Exatamente. Então, não importa o que você vai fazer de volta. Eu vou fazer a minha parte. Mas eu ajudei o fulano, gastou o dinheiro de tal forma. Problema dele, você ajudou com a tua parte. Você não tem que ver o que o fulano fez. Mas eu ajudei, fui lá. Lembra aquela vez que eu fiz isso por você? Não, isso é ridículo, né? Se a gente for pensar nisso, que assim, a gente nunca pode fazer por alguém esperando algo em troca. A gente tem que fazer pelo nosso... Isso eu sempre falo. Eu tenho que fazer por mim, porque eu tô com vontade, porque eu quero. E o que a pessoa vai fazer depois é problema dela. Não é meu. Exatamente, exatamente. Então, assim, na sétima camada, a gente começa a servir o mundo. Então, é quando eu vou ter causas um pouco mais elevadas, né? Então, tem uma causa na igreja que as pessoas estão ajudando, eu ajudo. Tem um hospital precisando de uma doação, eu dou. Ou eu vou até lá fazer um trabalho social dentro desse hospital. Então, é quando a gente consegue parar de olhar pra gente um pouco e olha pro mundo. Sim. A gente fez o trabalho interno que precisava, melhorou, mas agora eu tenho que melhorar o mundo. Então, a sétima camada ela é voltada pro servir. A minha motivação é servir, é ser útil no mundo.
Eu já fiz o meu papel, já construí a minha vida, mas agora eu tenho que ser mais, eu tenho que construir Você pro tem que mundo. ser útil para o mundo sem esperar que o mundo reconheça isso. Exato, porque é o seu trabalho, é o seu dever, você está voltado para o seu dever. Então, até a sexta camada, a gente é voltado para os nossos prazeres. Da sétima camada em diante, a gente é voltado para os nossos deveres. Então, a gente cresce mais como ser humano. Aí, recapitulando aqui, só para a gente entender, o que acontece? A primeira camada, eu era um bebê, né? Então, a minha segunda camada, eu teria que ter fechado ela com 5 anos, mais ou menos, de idade. A minha terceira camada, até uns 8 anos. A quarta camada, com uns 10 anos. A quinta camada, com 13 anos. E a sexta camada, ali com 18, né? Vamos dizer assim, meus pais já deram o que precisava, agora tem que sair daqui, né? Se vira, viver minha né? vida. Por isso que 18 é a maioridade. Exatamente, voar do ninho, né? E viver minha vida. Só que não é o que acontece. Eu, por exemplo, se eu me rebelasse dentro da casa dos meus pais e falasse o que eu achava, eu ia apanhar. Então, assim, não tinha essa de, me rebelei com 13 anos. Não, meu pai não ia deixar eu pintar meu cabelo de azul. Entende? Então, a gente até tentou se rebelar às vezes, mas não deu tão certo, né? Mas também tem maneira diferente, né? Diferente de se rebelar. Na verdade, Sim. assim, é que nem eu falo, quando que a gente vê que tem uma imaturidade? Quando você não está respeitando as fases de vida. Então, você está com 35 anos e está morando com seus pais e sendo sustentado por eles. Putz, Não isso dá, aí né? já passou a fase, né? E aí, o que vai acontecer? A quinta camada e a sexta camada, né, com 18, na sétima camada, normalmente... teria que estar ali com 30 anos na sétima camada, mas não acontece. Normalmente, com 40 anos, a gente vai passar por essa camada. Com 40 anos, você tem que estar na sétima camada. Por quê? Senão você vai se sentir meio que um peso morto, né? Assim, tipo, pra que eu sirvo? Vai te dar uma reflexão ali interna muito intensa. Tipo, e agora? O que eu faço? E aí, se a gente não estiver preparado na sétima camada ali, com o amadurecimento completo, quando a gente chegar na oitava camada, que é lá pelos 50 anos, a oitava camada é o meu eu diante da morte. Eu vou refletir sobre tudo que eu fiz para trás. E se eu não fiz nada, isso vai doer. Ou se eu acho que eu fiz algo errado, se eu escolhi a profissão errada, se eu escolhi o casamento errado, se eu escolhi a forma de viver errada, a religião errada, tudo que vai cair ali em cima de mim de... eu não tô feliz com isso, não dá mais tempo. Dá, né? Mas assim, a pessoa vai achar, não dá mais tempo de eu corrigir. Então, normalmente, com 50 anos, vocês podem ver que muita gente entra numa crise existencial, né? Tipo, o que eu fiz da vida? Ou fica com uma depressão e tudo mais, porque não fez o que queria ter feito, né? E aí, a nona camada é a criação de valores próprios, a 10ª camada é colocar esses valores no mundo, a 11ª seriam atitudes, gente, que a gente pode chamar de atitudes santas, independente da religião, são atitudes que você cria virtudes, valores muito fortes, que você realmente faz o que é a verdade, né? Sim. Então, enquanto na sexta camada a gente dá a esmola e cobra da pessoa o que ela vai fazer, na 11ª eu levo essa pessoa para minha casa. Eu dou uma roupa minha para ela, eu deixo ela usar o meu chuveiro. Eu já não... É tipo Madre Teresa de Calcutá. Tipo assim, eu já não vou ser uma pessoa que eu vou cobrar o outro do que eu tô fazendo. Eu faço porque é o certo. E a 12ª seria o meu encontro com Deus, digamos assim, né? Voltei do que eu vim, né? Então, para quem não tem religião, seria a minha volta ali pro todo. Então, a gente vai ter que passar por essas camadas de desenvolvimento de qualquer forma. E a gente tem que estar preparado para passar. Porque se a gente chegar numa camada e a gente não está preparado, a gente sofre. Sim. Por isso que hoje a gente vê tanta gente com 20, 30 anos morando com os pais, ainda muito imaturos, ainda é aquela pessoa que ela é rebelde na internet, então tudo que ela vê ela tem que rebater, porque eu não concordo com isso, porque isso aqui que eu penso, e tipo, ninguém liga. Todo mundo tá lendo teu comentário ali achando uma merda, digamos assim. Então, e muitas vezes também as pessoas estão ali na mesma situação que quem fez isso e tá criticando, né, a pessoa fazer. Então, acaba muito esse mundo virtual, é muito aberto principalmente para essas pessoas de quarta camada. E é engraçado que quando você entende que você tá tentando, pelo menos, fazer um bom trabalho como ser humano e amadurecer. Eu tinha muito medo, por exemplo, quando eu postava vídeo de ter haters, né? E tem, né? Você posta vídeo, estoura o vídeo, vai para lugares que você nunca viu na vida as pessoas. Sim. Nem vai ver. E aí vem um outro que fala alguma coisa. E antes eu ficava muito chocada, tipo, ai, meu Deus, olha o que estão falando. Ai, hoje eu penso assim, ai, que babaca. Eu vou lá e comento alguma coisa, tipo, bem assim, e deixo lá o comentário da pessoa.
Para ela Sim. ver que eu respondi, eu não liguei para aquilo, né? Aham. Porque se a gente se afeta, a gente também tá na quarta camada, né? Então, assim, Sim. deixa isso daí, deixa a pessoa achar o que ela quiser lá da casa dela, Uhum. né? Então, conforme a gente vai amadurecendo, a gente não sofre tanto, né? Sim, Então, e cada um oferece aquilo que tem para exato, oferecer, né? Tem gente que é frustrada o tempo todo que vai oferecer para você o quê? Frustração. Tem gente exatamente. que é feliz e vai oferecer alegria. Tem gente tem gente que tá lá na oitava camada, ou já tá na 11ª já, a Madre Sim, sim, Teresa, e que sim. vai oferecer amor. E a gente tem que receber cada coisa sabendo que aquilo partiu daquela pessoa, não que aquilo seja o que a gente merece, Exato. mas é o que aquilo partiu porque aquela pessoa tem isso para oferecer. Sim, sim. E a gente tem que desenvolver algumas coisas pra gente sair do lugar que a gente tá, né? Porque é muito cômodo na quarta camada, por exemplo, porque você recebe muitos elogios. Então, quando a gente ajuda os pais, a gente ajuda os irmãos, a gente ajuda todo mundo. Ai, todo mundo fala, mas como ela é? Meu Deus, Maravilhosa. olha, eu Aham. queria ter uma filha assim, eu queria ter uma amiga assim. E aí, lógico, que quando você parar de fazer, você vai doer. Aham. Vai ser difícil para você parar de receber essa massagem no ego. Só que você vai ver que depois que você para de fazer, você estava numa armadilha, você estava ali dentro de um cativeiro. Você Aham. estava vivendo em prol dos outros, né? Quase uma dependência emocional mesmo. O E outro é muitas mais vezes, e importante. muitas vezes a gente deixa de fazer pra gente, pra tá fazendo pro próximo, né? E Exato. acaba que eu acho que a gente até se machuca muito mais em não fazer pra gente do que acabar fazendo. E não que a gente deixe os outros de lado, né? Sim, Mas que quando a gente for fazer aquilo, é na próxima camada, né? Que é a exato. 7ª, que a gente não tá pensando em nada em troca, né? É fazer Exatamente. Fazer porque tem que ser por feito. prazer. É. Aham. E assim, pra gente finalizar esse tema, né, que tem muita coisa que a gente pode se aprofundar nele, mas assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer, né, algumas virtudes e alguns passos que o adulto ele deve saber trabalhar, Uhum. né? Então, por exemplo, um adulto, né, adulto funcional, maduro, Uma pessoa já ele amadurecida, né, precisa Bia? ter aí alguns pontos. Por exemplo, o adulto ele precisa segurar a própria língua, né? Uhum. Adulto de verdade, ele sabe o que ele fala, ele segura a própria língua. Eu falo que ele segura a própria boca, na verdade, né? Uhum. Tanto o que eu falo, que sai de mim, quanto o que entra em mim. Então, eu dou conta de fazer, por exemplo, uma dieta. Porque se eu não estou dando conta, é porque tem uma parte imatura minha que não deixa, né? Aham. Que eu preciso, que tem como eu curar e que tem como eu trabalhar. Mas eu preciso dar conta de segurar a minha própria boca. Se eu não tenho domínio da minha própria boca, eu ainda não estou maduro o suficiente. Uhum. Depois, eu tenho que aprender a segurar os meus punhos. Adulto não resolve nada batendo, nem batendo em filho, nem batendo nos outros na rua, nem brigando. Então, um adulto, ele tem inteligência emocional suficiente para não ter que resolver nada na pancada, Sim. né? Depois, outra coisa que o adulto tem que ter é segurar o que ele tem no meio das pernas. Então, um adulto de verdade, ele dá conta de não errar, né? De não trair, de não fazer isso com o outro, né? E depois, para finalizar, o adulto, ele dá conta de se colocar no lugar do outro. Então, eu consigo ter empatia pelo outro e falar, o que eu gostaria De fazer. de receber nessa Aham. situação, né? Então, eu queria falar, com o marido, a gente pode pôr muito isso em prática, né? Às vezes a gente tem vontade de matar eles, mas a gente fala, não, o que é meu dever como esposa? Daí você faz o seu dever. Então, essas 4 coisas são coisas que a gente deve ter muito bem definidos dentro da gente, que um adulto ele tem que dar conta de fazer isso, né? Sim. E para a gente conseguir isso, tem 4 virtudes que se a gente trabalhar, com certeza a gente vai ter muito resultado. Que são as 4 virtudes que seriam elas. A temperança, que é eu não ceder aos prazeres do mundo, Aham. tanto pela boca quanto pela parte sexual. Eu não ceder aos prazeres, eu dou conta de ter temperança. Eu consigo olhar para os prazeres do mundo e falar não, né? Eu consigo escolher o que é bom para mim ou não. Eu tenho a fortaleza. A fortaleza é eu fazer o que é certo, mesmo no momento que é errado. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um cara que mora na rua. Aí você passa com o teu celular, você tem dinheiro, então ele se sente no direito de te roubar. Porque ele tá na rua, cara, ele tá no pior momento da vida dele. Então, por que não fazer isso? Aham. Quem tem fortaleza dentro de si não faria isso. Porque sabe o que é certo e errado. Não é porque você tem que eu vou tirar de você. Sim. Né? Não é porque você tem mais do que eu vou tirar de você. Então, isso seria a fortaleza. Depois, a gente tem a justiça. A justiça seria, né? As regras valerem para todo mundo. Então, se eu erro, eu também sou punido.
Eu também tenho que respeitar as coisas como elas são, eu tenho que fazer o que é correto, né? Sim. E depois a prudência. A prudência é eu saber como eu vou agir, como eu vou falar, prudência nas palavras, nas ações, o que eu vou pôr ali no mundo, né? Depois que eu coloquei no mundo, não volta mais. Já era. Então, eu tenho que ter prudência no que eu vou resolver ali. Então, eu acredito que se as pessoas que estão assistindo colocarem essas 4 virtudes como aqui, ó, na minha Como frente, prioridade, como aham. prioridade, todos os dias eu vou pensar nelas. E essas 4 coisas aqui eu der conta de conter, com certeza eu já vou conseguir amadurecer muito. Muito, porque eu já vou estar direcionado ali para algo que é regrado, né? Porque o que eu percebo hoje é que a gente está carente de exemplos. Sim. Tudo é certo e tudo pode. E O o ser mundo é humano, ele livre, não né? sabe. Hoje em dia o mundo é livre. Ele não sabe escolher direito, então ele Viva a escolhe qualquer liberdade. coisa. Então, Aham. assim, na verdade, até a Ele gente... escolhe o que impõe, né? aquele negócio do homem que cede aos prazeres, né? Ele vira escravo dos prazeres. Aham. Então, se eu estou cedendo a tudo que eu quero, tudo que eu quero eu vou fazer por mim, tudo eu mereço, tudo pode. Então, eu vou ficando um pouco até fútil, né? Eu vou ficando um ser humano que não tem uma motivação de vida um pouco maior. Um prazer de verdade, né? Exatamente. Na verdade, eu vou ceder ficar no TikTok o dia inteiro, ficar na preguiça, né? Deitado na minha cama o dia inteiro. Procrastinando. Exatamente. Então, o ser humano que ele quer crescer, ele tem que colocar as virtudes à frente. E outra coisa também, sempre colocar os seus próprios defeitos à frente. Então, todos os dias, quando eu sair de casa e quiser criticar o mundo, primeiro eu olho a minha lista de defeitos, para depois eu ver se eu realmente tenho que criticar. Isso faz muito... faz a gente Amadurecer se demais, questionar né? muito e Aham. conseguir amadurecer ali para ter um resultado ali sólido, que vai durar, que não vai, a gente vai dar uma amadurecida e volta a ter criancice. Amadurece e volta a ter criancice. Não, eu faço um processo que eu me instalo na realidade. Sim. Opa, peraí, qual que é a realidade do mundo? Eu tenho que viver ela. Não adianta viver no fantástico mundo de Bob da minha cabeça, de que tudo é certo, tudo é maravilhoso, tudo é do jeito que eu quero. Então, quanto mais instalado na realidade a gente tá, mais maduro a gente fica. Ai, Bia, essas dicas são maravilhosas mesmo e dá vontade de entrar a fundo em cada camada, com toda Sim. certeza. A gente pode fazer isso, hein? Com Cada certeza. episódio a gente trazer aí um pouquinho mais de algumas camadas. Primeiro, para a gente conseguir entender melhor mesmo e também para que a gente consiga evoluir, né? Para que a gente consiga, chegar em cada camada na idade certa. Exatamente, exatamente. E entender que isso é só uma reflexão sobre a vida. Eu não acho que é assim, tá tudo certo. Gente, na verdade, eu falo para todo mundo que quanto menos pessoas acharem que tá certo, melhor. Porque daí a gente amadurece mais rápido. Você fica na frente, né? Você fica na frente dos outros. A concorrência fica muito fraca, porque você fala assim, caramba, eu tô fazendo tudo corretamente na minha vida. É uma conta matemática. Uhum. Não tem como eu não dar certo, não tem como eu não conseguir os meus sonhos. Sim. Porque se eu tô fazendo o que é correto, no final eu vou colher o que é correto também. Né? Quanto mais bem ordenada a vida, quanto mais ordem eu tenho na minha vida, mais resultado eu tenho. Mas aquela pessoa que tá falando que não é assim, que não concorda, tá tudo bem ela não concordar. Exatamente, tá tudo Fica certo. na quarta camada e tá tudo Exatamente. bem. Né? E aí tá isso que a gente tem que pensar também. Eu sempre falo isso, que às vezes a gente quer ajudar pessoas que não querem a nossa ajuda. Uhum. E até para sofrer, a gente tem que dar licença pro outro. Sim. Mesmo que seja da nossa família, mesmo que seja um amigo. Mesmo que ele seja tá alguém sofrendo. Que a gente ama muito. Já dei a mão, aquela coisa, né? Você tira a pessoa de dentro do rio, ela vai e pula de novo. Você tira mais uma vez, ela pula de novo. Na próxima, você fala assim, cara, eu vou te olhar sair. Pra ver se você dá conta, porque eu tô te tirando, você não para. Não dá, né? Então, a gente tem que aprender também a deixar o outro na onde ele quer, tá? Ajudar quem quer ser ajudado, Exatamente. né? Gente, mas é isso aí. Estamos aqui, né, em mais um episódio com dicas especialíssimas, né? Para as pessoas que querem mesmo tá amadurecendo, né, Bia? Porque esse tema amadurecimento, ele dá uma chocadinha, né? É chato. Não é chato. Ele dá Na verdade, um choque de realidade, né, exatamente. gente? Na verdade, a gente quer sempre o lado mais fácil, né? O acolhimento, né? Sim. E o terapeuta, ele tem que ser pai e mãe dentro da sessão. Papá. Tem dias que é acolhimento e tem dias que é vamos, meu filho, tem que dar um impulso, senão você não vai. Senão você não vai. Exatamente. Sozinho é difícil, né? Até por isso que existem os terapeutas, existem os psicólogos, os psiquiatras para estar ajudando a gente nesse processo todo. Exatamente. Mas é isso aí. Hoje foi mais uma dica, né, sobre o amadurecimento. Para você que ainda não viu os episódios anteriores, todos eles estão salvos aqui no nosso canal do YouTube, Curiacos FM. Todos eles ficam salvos lá. Na próxima semana,
E para os próximos episódios, para você que quer estar participando aqui com a gente dessa forma, mandando a sua sugestão, um acontecimento na sua vida, algum sentimento, compartilhar né, Bia, que algo, quiser né? compartilhar algo, eu tenho certeza que a gente vai estar lendo com muito carinho e a Bia vai estar trazendo aí dicas que vão poder ajudar de Sim. alguma forma. Sim, isso É aí. isso, Bia? Isso aí. Até mais, pessoal. Então, até a próxima. Gente, fica assim, então até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.